Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e trago aqui nessa videoaula para você correção de mais 3 questões que caíram na prova da FAPEC 2021, que são questões muito interessantes, vale muito a pena você assistir. A primeira delas, a questão de número 19, diz o seguinte: a função f de x igual 2 menos 3 cosseno de πx tem conjunto imagem dado por imagem igual ao intervalo que vai de A até B e período P. É correto afirmar que a expressão E igual a menos B mais P é igual a qual dessas alternativas? Olha só que questão bacana. A habilidade cobrada aqui é a habilidade do aluno saber resolver função trigonométrica. Veja que aqui está abordando a função cosseno. Para a gente falar de cosseno, é preciso estar muito claro. O que significa cosseno? O cosseno eu faço correndo, pra frente e pra trás. Na esquerda é negativo e mais na direita. Como eu fiz aí num clipezinho animado com minha turma, por sinal uma turma muito bacana, o cosseno é o deslocamento para a esquerda ou direita, né, em relação ao ciclo trigonométrico. Mas para que a ideia fique bem clara, eu vou construir para você um gráfico e partir do ciclo trigonométrico, que tudo parte do ciclo trigonométrico. Veja bem, quando a gente diz zero, parte aqui do início que é 0 grau, a gente usa f de zero, quer dizer, a função quando o ângulo é zero. Então eu vou colocar zero no lugar de x aqui nessa função. Vai ficar 2 menos 3 vezes cosseno de π vezes zero. Π vezes zero é quanto? É zero. E quanto que é o cosseno de zero? Veja bem, 0 grau está aqui. Cosseno, como você viu, é o movimento, deslocamento para a direita ou para a esquerda. Quando eu pego esse ponto, eu olho em relação ao centro, tem um raio para a direita. Então houve deslocamento de um raio para a direita, um raio positivo. Então aqui o cosseno de zero é 1. O deslocamento do ângulo zero é um raio para a direita. Por isso que o cosseno de zero é 1. Então f de zero vai ser 2 menos 3. Ou seja, vai ser menos 1. E quando eu digo y ou f de x, eu estou dizendo a mesma coisa, porque o f de x quer dizer que esse y varia em função do valor do x. E quando eu usei 0 para o eixo x, eu encontro quanto para o eixo y? Eu encontro menos 1. Então venho aqui e coloco esse ponto na altura menos 1, de tal forma que se eu ligar ele no eixo x, chega no 0, no eixo y ele está localizado na altura menos 1. Certinho? E essa roda vai girando no sentido anti-horário, ao contrário do que rodam os ponteiros do relógio. Então eu dou mais um passo para frente. Eu vou agora substituir o meu x por um meio, aqui é π sobre 2, porque um π é meio círculo, um giro todo são 2π. Você divide ele ao meio, aqui dá π, divide o meio no meio, dá π sobre 2. E quanto que é o cosseno? 3 menos cosseno de π, que multiplica um meio. Coloquei o meio no lugar do x. Então, 1 meio vezes π é π sobre 2. E quanto que é o cosseno de π sobre 2? É exatamente nada, zero. Por quê? Porque não houve deslocamento nem para a direita, nem para a esquerda. Então, o cosseno de π sobre 2 é 0. E 3 vezes 0 é 0. E 2 menos 0 é 2. Então, quando eu usei 1 meio no eixo x, eu encontro como correspondente 2 no eixo y. E eu vou girando. Eu chego aqui, eu vou usar 1π, por isso que eu coloquei aqui 1. Então, veja que aqui deu 1π. E quanto que é o cosseno? π vezes 1, porque eu estou substituindo o x por 1, é π. Quanto que é o cosseno de 1π? Cosseno é o deslocamento para a direita ou a esquerda. Então, deslocou para a esquerda um raio, ou seja, menos 1. Para a esquerda é negativo, para a direita é positivo. Então, um raio para a esquerda, um raio negativo. Cosseno de π é menos 1. Fazendo as continhas aí, menos por menos dá mais, e 2 mais 3 dá 5. Então, quando eu uso 1 no eixo do x, eu subo até a altura 5 no eixo do y.
E vou indo, vou girando aqui. Chega aqui, que é 3π sobre 2. Muitos alunos não entendem por que aqui é 3π sobre 2. Porque cada quadrante desse é π sobre 2. Π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. Por isso que usei aqui 3 meios. E quanto que é o cosseno de 3π sobre 2? Veja que está no centro, não houve deslocamento nem para a direita, nem para a esquerda. Então o cosseno de 3π sobre 2 é 0, sem deslocamento, porque está no centro. E 3 vezes 0 é 0 mesmo, então fica 2. Nós vamos ligar aqui 3 meios na altura 2. Mas vamos girando. Chegou aqui, completou 2π, porque 1π é uma banda, 2π são duas bandas. Por isso que eu uso o 2. E vai ser 2 menos 3 cosseno de π vezes 2. Olha, π vezes x, então 2π. Cosseno de 2π. 2π está um raio para a direita. Então, é um raio positivo. Então, vou multiplicar aqui por 1. f de 2 é igual a 2 menos 3, que dá menos 1. Então, vou pegar o 2 aqui e ligar na altura menos 1 do eixo y. E assim eu já consigo fazer aqui uma parte da curva, mas para eu ter uma curva mais definida, eu vou girar mais um pouquinho. Aqui eu já dei um giro completo, agora eu vou girar mais meio π. O que era π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, 4π sobre 2, se eu rodar mais um pouquinho, roda mais meio π, vai para 5π sobre 2. E quando eu tenho 5π sobre 2, quanto que é o cosseno do 5π sobre 2? Porque aqui π vezes 5 meios vai dar 5π sobre 2. Cosseno de 5π sobre 2. Nessa direção, houve deslocamento para a direita e para a esquerda, que é o cosseno? Não houve, 0. Então aqui a gente multiplica por 0, sobrando somente o 2. Então eu vou pegar aqui esses 5 meios e ligar na altura 2. Aqui eu já consigo fazer uma curva, né? Eu pego, subo ela aqui, vou subindo aqui, descendo, tá vendo? Já deu uma curva bacaninha aí. Agora eu já posso começar a trabalhar aqui o valor do A, do B e do período. Veja bem, quando pede a imagem, eu uso um macetinho que é escrever imagem com Y, para a gente não esquecer nunca que imagem é o deslocamento em relação ao eixo Y. Então, que deslocamento é esse? Olha, começou o mínimo que a gente pega é lá embaixo no menos 1 e o máximo que a gente sobe é lá no 5. Então a imagem, esse intervalo aqui, olha, que a imagem começa lá no A, que vale quanto? Que vale menos 1 e termina no mais alto, que é o 5. Essa é a imagem. Vai lá do menos 1, que é o mínimo, até o 5, que é o máximo, a imagem. Com isso eu sei que o A vale menos 1, porque o A é o limite aqui, e eu sei que o B vale 5, porque o B é limite aqui. Agora nos falta o período. Período eu vou até mudar aqui a cor da nossa curva. Veja que eu vou tirar esse pedacinho. Por que eu vou fazer isso? Porque período é onde a curva se define. Veja que essa parte, ela já criaria uma curva aqui para a esquerda. Como também, se eu fizer para cá, ela vai continuar infinitamente. Uma roda pode rodar infinitas voltas. Agora, onde eu tiver aqui um S de cabeça para baixo completo, veja que ele saiu da altura 2, fez um S de cabeça para baixo, chegou na altura 2. Então aqui é o período. E de onde até onde esse período vai? Veja, esse período vai de 1 meio até os 5 meios. Se ele vai de 1 meio até os 5 meios, qual o comprimento dessa extensão do período? Você pega os 5 meios, desconta 1 meio, porque ele não começou aqui no 0, né? Já começou para frente, e vai dar 4 meios, que é exatamente 2. Agora eu posso voltar e dizer que é igual a, quanto que vale o A? Menos 1. Menos B, quanto que vale o B? 5. Mais P, quanto que vale o P? 2. Então, é igual a menos 4, porque menos 1 com menos 5, menos 6, paga 2, fica devendo 4. Menos 4, alternativa correta, letra C. Agora vamos à questão número 20, uma questão muito tranquila, também de um tema muito cobrado aí nos vestibulares, no Enem,
que é, aqui no caso, média, moda e mediana. A tabela a seguir exibe as notas obtidas por 80 alunos do terceiro ano do ensino médio de certa escola em uma prova de matemática. Considerando os dados apresentados sendo X, MD e MO respectivamente média, mediana e moda dos dados exibidos, então qual dessas afirmações é verdadeira? Veja bem, primeiro a gente tem que achar o valor desse X. Esse X é o quê? Esse X é a média, né? Diz que X, MD e MO são média, mediana e moda. Então, média, como que a gente acha a média aritmética? A gente pega a somatória das notas e divide pelo total de alunos. Veja bem, a somatória das notas, aqui eu tenho 3 vezes 1, que deu esse 3, 7 vezes 2, que deu 14, 8 vezes 3, que deu 24, 15 vezes 4, que deu 60, 12 vezes 5, que dá 60, 11 vezes 6, que dá 66, 12 alunos tiraram 7,84 pontos, 5 alunos tiraram nota 8, então dá 40 pontos, 3 alunos tiraram nota 9, então dá 27 pontos, 2 alunos tiraram nota 10, aí deu 20 pontos. Somando tudo aqui, ó, 3 e 4, 7, e 4, 11, 6, 17, 4, 21 e 7, 28. Eu levei 2 com 3 e 2, 5 e 6, 11, com 6, 17, com 6, 23, com 8, 31, com 4, 35, 37, 39, 398. 398 é a somatória de todas as notas. Dividido pelo número de alunos, que é 80, vai dar quanto aí? 398 por 80 vai dar 4. 4 vezes 0 é 0 para 8 é 8. 4 vezes 8, 32 para 39, 7. Vírgula no quociente, 0 no resto. 9 vezes 0 é 0 para 0 é nada. 9 vezes 8, 72 para 78, 6. Nem precisa continuar essa conta, porque eu acho que aqui já dá para a gente saber quem é maior, quem é menor. Então o x é 4,9. E agora a gente vai procurar a mediana. O que é mediana? Quando você faz uma filinha de todos esses alunos, qual deles vai ficar exatamente no centro da fila, no meio? A mediana aqui no caso é a nota do 40º aluno. Por quê? Porque são 80 alunos. Mesmo que aqui desse a nota do 40º com a nota do 41º dividida ao meio, aqui não vai precisar fazer isso, porque o aluno que está no meio, ou os dois alunos que estão próximos ao meio, estão com a mesma nota. Veja bem, eu tenho que contar 40 alunos antes desse que está na mediana e 40 depois, né? 2 com 3, 5 com 7, 12 com 8, 20, com 15, 35, 47... Então aqui vai estar aqui, ó, que aqui dá 47 se você contar de cima para baixo. De baixo para cima, 5 e 5, 10, com 12, 22, 33. Então o de número 40 está aqui no meio. Qual a nota dele? Do que ficou no meio aí da mediana é 5. A nota mediana é 5. Se você enfileirar essas notas todas aí, uma atrás da outra, a nota do 40º aluno ou do 41º é 5. Então agora a gente vai procurar a moda. O que é moda? Moda é muito simples, né? Moda todo mundo conhece. Moda é aquilo que mais se repete. Qual a nota que mais se repetiu aí? Qual é a moda aqui? A moda aqui é 4, porque 15 alunos tiraram 4. Tá na moda tirar 4 pontos, né? Mas não é uma nota legal, não. Então a moda é 4. Então, organizando aí em ordem crescente, menor de todas, a moda, 4. Acima da moda, vem aqui a média X, né? Que é 4,9, e maior de todos aí a mediana, que é 5 pontos. Então a alternativa correta é a letra D de Deus, que abençoa a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. E agora nós vamos para a questão mais interessante dessa videoaula e também a questão mais salgada. Se você fez essa prova e conseguiu resolver essa questão bacaninha, meu amigo, minha amiga, você é o bambambam da matemática, porque é uma questão que exige muito conhecimento. As medidas dos lados de um triângulo retângulo em unidades de comprimento são termos de uma progressão geométrica crescente. Sendo assim, o seno do maior ângulo de tal triângulo é qual dessas alternativas? Olha quantas habilidades você tem que ter para resolver essa questão. Tem que ter a habilidade de trabalhar com trigonometria no triângulo retângulo, resolver questões envolvendo o teorema de Pitágoras, tem que ter a habilidade de racionalizar o denominador, então é muita coisa aí. Primeiro, trata-se de um triângulo retângulo, um ângulo de 90 graus, e diz que
os lados e diz que o comprimento dos lados forma uma progressão geométrica crescente. Então, o primeiro lado aqui eu não sei quanto que vale, eu chamo de x. O segundo lado vai valer quanto? Vou pegar aqui uma progressão geométrica numérica só para dar exemplo. Veja, o que é uma progressão geométrica? É que cresce ou decresce, né? Multiplicando pela razão. Tipo aqui, ó. A razão é 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Veja que a razão também você pode obter dividindo o segundo termo pelo primeiro. 4 por 2 dá 2. A razão é 2. Por quê? Porque está dobrando. Outra coisa, se você pegar o segundo termo aqui, que é o 4, ele é igual o primeiro vezes a razão, né? O segundo termo é o primeiro termo, que é 2, vezes a razão, que é 2. Esse lado, então, vai ter que pegar o que esse já valia, que no caso aqui, suponhamos que tivesse sido 2 esse valor, esse aqui seria 4, eu teria que multiplicar esse pela razão, então põe um que aqui. Outra coisa, veja que esse último termo aqui, esse 8, ele é igual ao 2 vezes 2 ao quadrado, ou seja, esse 8 é igual ao primeiro termo vezes a razão ao quadrado. Então aqui também, esse lado que é o maior é igual ao primeiro termo vezes a razão ao quadrado. Agora, eu posso apelar para o teorema de Pitágoras. Então nós vamos pegar a hipotenusa, elevar ao quadrado, que é xq2 ao quadrado, pegar os catetos e elevar ao quadrado. Esse ao quadrado, esse ao quadrado. Veja que x ao quadrado dá x quadrado, que é a quarta potência. Por quê? X aqui teria expoente 1, fica ao quadrado. Q tem expoente 2, 2 vezes 2, 4. Aqui, x expoente 2, x ao quadrado. Q ao quadrado. X expoente 2, x quadrado. E veja que tem x aqui, tem x aqui, tem x aqui. X é fator comum. Mais uma habilidade aí, fatoração. Como que eu fatoro? Colocando o fator comum em evidência e volto dividindo todos os termos por ele. x2, q4 dividido por x2 sobra só q4. x2, q2 dividido por x2 sobra só q2. E por que eu pus um menos? Porque eu trouxe ele para antes da igualdade. Aqui também vou colocar um menos. x2 dividido por x2 é 1. Isso iguala a 0. Veja novamente. Como eu disse, mais uma habilidade aqui que é fatoração. Agora, esse verdinho aqui é o fator comum. Veja que ele está aparecendo em todos os termos. Aí eu coloquei ele aqui em evidência e voltei dividindo. x2, q4 dividido por x2 sobra só o q4. x2, q2 dividido por x2 sobra só o q2. E como ele estava depois da igualdade, passou para antes, veio o negativo. x2 dividido por x2 dá 1. Como estava depois da igualdade, passou para antes, veio negativo. E aqui chegou em outra habilidade que você tem que ter. Saber resolver a equação biquadrada. O que é uma equação biquadrada? Que além dela ser quadrada, é elevada ao quadrado de novo, então ela fica elevada à quarta potência. Mas nós temos ferramenta para resolvermos a equação do segundo grau, que é a fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara. O que nós fazemos? Nós pegamos esse Q2 e o chamamos de Y. Aí eu volto aqui, olha, onde era Q4 passa a ser Y2, porque Q2 é Y. Se eu elevo Q2 ao quadrado, ele vira Q4. E aí o Y também fica ao quadrado. Q2 eu já disse que é igual a Y, menos 1 igual a 0. O A vale 1, o B menos 1 e o C vale menos 1. E a tão popular fórmula do Bhaskara, né? Fórmula resolutiva, é essa aqui. Y, que é igual a menos B, mais ou menos, B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Isso que está dentro da raiz aqui é o delta. Muita gente faz separado, eu faço já dentro da casinha aí. Então, Y é igual a menos B, o B é menos 1. Mais ou menos, B ao quadrado, o B é menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. O A vale 1, o C vale menos 1. Sobre 2 vezes A, que vale 1. Só substituir o B por menos 1, o A por 1 e o C por menos 1. Né? Resolvendo isso aí, nós vamos ter positivo aqui, porque menos por menos é mais. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Menos por menos mais 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. 1 mais 4 é 5. Então, a gente só vai usar aí o mais. Por que eu não vou usar o menos? Como diz aqui no problema que é uma progressão geométrica crescente, para crescer a razão tem que ser positiva. Então não poderia aqui, no caso, em hipótese nenhuma, ser uma razão negativa. Por isso que eu não estou usando o menos, certinho?
O que eu vou fazer? O que pede? Pede o seno do menor ângulo, seno. Então o menor ângulo é esse aqui, olha, esse é maior um pouco, esse é 90 graus. Quanto que é o seno desse ângulo que eu vou chamar de alfa? O seno de alfa, seno. E o seno no triângulo, como é que a gente usa? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Como você deve saber, é cateto oposto sobre hipotenusa. Então vai ser cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que é x que multiplica q ao quadrado. Mas q ao quadrado é igual a y, que eu acabei de achar aqui. Então vou colocar o valor de y. E quando a gente simplifica, simplifica. Então eu corto esse x com esse. Sobrou o quê? 1 no numerador. Porque quando a gente diz eu corto, a gente diz eu divido, né? Dividir x por x deu 1. E aí continua no denominador, 1 mais raiz de 5 sobre 2. E aí vem uma habilidade, que é lá do nono ano, oitavo, nono ano, que é racionalização de denominadores. Tirar esse número irracional daqui do denominador. E a gente sabe que quando tem um número composto aqui, ó, 1 mais raiz de 5, a gente tem que multiplicar por 1 menos raiz de 5, para poder eliminar essa raiz aqui. Tanto no numerador quanto no denominador. Você não pode chegar e multiplicar só no denominador, não. Senão você modifica a proporcionalidade. E quando a gente simplifica, simplifica. Então eu vou cortar esse 2 aqui com esse, ó. É uma divisão. Eu posso fazer isso. Sobrou lá no numerador 1 menos raiz de 5. Aqui no denominador, meu amigo, minha amiga, muita atenção. Eu faço o chuveirinho. Primeiro pelo primeiro, primeiro pelo segundo, segundo pelo primeiro, segundo pelo segundo. 1 multiplicado por 1, primeiro pelo primeiro, dá 1. Agora eu vou multiplicá-lo pelo segundo. 1 multiplicado por menos raiz de 5, dá menos raiz de 5. Agora, o segundo pelo primeiro. Raiz de 5 vezes 1, raiz de 5. E raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, que é 5, e mais por menos é menos. Veja, raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, que é 5. Agora, esse anula esse, porque um é positivo até negativo, sobrou o quê? Sobrou esse 1 menos 5 sobre 2, né? E eu vou passar eles aqui já da seguinte forma. Aqui está o 2, aqui dá menos 4, porque 1 menos 5 deu menos 4. No numerador a gente só repete. Agora veja bem, tem um número negativo no denominador e isso não é legal. Então 4 negativo por 2 dá menos 2. Então vou voltar, vou inverter tudo aqui. Vai ficar raiz de 5 positiva, porque ela era negativa, não era? Estou invertendo, ela está ficando positiva. O 1 era positivo, não era? Então ele vai ficar negativo. Esse menos 4 sobre 2 dava menos 2. Eu vou inverter, ele vai dar 2 positivo. Aí chegamos na resposta, que é a letra A. A de até a próxima videoaula. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula e espero poder contar com o seu joinha aí, com a sua inscrição no canal Matemática Simples e Prática. Sucesso! Se você quiser, vou te ensinar de um jeito diferente. Vem comigo, vem cantar. Se liga na letra, trigonometria prática. Vamos memorizar. Primeiro vamos no círculo procurar o seno, pois subindo e descendo ele vai acontecendo, só do 1 até o menos 1. Vem estudar, vem aprender. É só cantar e as regras entender. E o cosseno eu faço correndo, pra frente e pra trás. Na esquerda é negativo e mais na direita, e a tangente como vai ficar? Vem que eu vou lhe mostrar. Basta você dividir o seno pelo cosseno e
olhar os sinais, menos por menos mais, e não tem segredo.